Amanhã será chamado o dia D para a Base Nacional do Currículo Ensino Médio. O Ministério da Educação articulou uma consulta pública e ela vai reunir milhares de professores em escolas espalhadas pelo país. Vamos falar sobre o documento. Para a gente poder entender, e você também, os professores, os pais, etc., nós temos aqui duas convidadas. A representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Valéria de Souza. Valéria, muito obrigado pela gentileza. Obrigada. E também, muito obrigado. E também aqui a doutora em Educação, membro da campanha nacional pelo direito à educação e da rede escola pública e universidade, que é a professora doutora Ana Paula Corte. Ana, muito obrigado pela gentileza também. Obrigada. Bom, Valéria, primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente o que é exatamente, né, essa base nacional. Pois é um documento super importante para a educação pública, a educação brasileira, porque ela traz as referências para que a gente possa pensar o fazer da escola, a ação pedagógica da escola. É um documento que a professora vai ter bastante oportunidade de discutir, espero aqui. Ele é controverso, ele não é simples, né? Mas ele vem de uma discussão de vários anos e ele é um referencial para que os estados possam fazer o seu currículo da educação infantil ao ensino médio. Então, é o que o aluno deve aprender, as competências básicas que os alunos devem adquirir ao final da escolarização da educação básica. Valéria, para eu entender que sou leigo, O senhor é professor, eu dei um então pouquinho você de aula, entende. mas eu sou leigo. Explica o seguinte, qual é a principal polêmica que essa proposta contém? Pois ela tem algumas questões que são sempre, toda vez que a gente faz uma mudança, ela gera algum tipo de discussão. Eu acho que o mais importante, ao meu ver, não são as polêmicas, são os possíveis desafios que a gente enfrenta na educação pública, mas é na educação brasileira. Quando a gente trabalha com os indicadores, a gente verifica que, em especial o ensino médio, nós não temos um bom resultado. Não tem um bom resultado no ensino médio. Bom. Não temos. Então, essa questão, eu acho que, conversando com a professora, né, também sou professora, né, pesquisadora da PUC, doutora em educação, eu acho que a gente vai debater, podemos debater um pouco mais isso. E para nós, eu estou aqui fazendo o papel, então, do espectador. De mediador. Mediador e espectador. Por favor, Ana. Olha, eu acho que a polêmica da Base Nacional Comum Curricular, ela é realmente uma polêmica grande, né? Acho que uma primeira questão que surge é que a proposta de uma Base Nacional Comum Curricular, quando ela surge há anos atrás, ela surge como uma proposta para a educação básica, né? Uhum. E nesse momento, nessa conjuntura que nós temos, a base foi fatiada, né? Porque ela foi apresentada para o ensino fundamental, aprovada para o ensino fundamental, e a Base Nacional do Ensino Médio foi retirada de discussão, né? Então, a gente teve a retomada, né, dessa proposta recentemente, muito recentemente, a apresentação da base para o ensino médio, o que de alguma maneira compromete essa proposta de ser uma base pensada para o conjunto da educação básica, né? E, de fato, a base do ensino médio, ela vai ter muitas diferenças em relação à base do ensino fundamental. Uma diferença que eu gostaria de ressaltar é o próprio desaparecimento das disciplinas na Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, né? Então, acredito que esse é um dos pontos bastante polêmicos e a gente acredita que a base foi retirada de discussão justamente porque foi apresentada uma reforma do ensino médio a partir de uma medida provisória, né, do governo Temer, que, a nosso ver, é uma medida extremamente autoritária. Não se tem notícia no nosso país de uma reforma educacional nacional dessa monta feita por medida provisória. É a primeira vez que a gente tem a medida provisória usada para fazer uma reforma educacional. Então, Valéria, por favor. Autoritária. A questão que eu trouxe no início, eu acho que não responde totalmente, mas ela traz uma discussão que eu acho importante, porque o legal é a gente ter o debate e olhares diferentes para uma mesma questão. E sempre tem, como historiadora, a gente sabe que são diversos, e o senhor também, historiador, sabe que são diversos olhares. Mas a questão principal é a seguinte: que ensino médio que nós temos hoje no Brasil? Será que o ensino médio hoje responde às questões colocadas para esses jovens que estão hoje na escolarização? Porque quando a gente estava na sala de aula, nem vou falar quanto tempo, a gente, pelo menos para mim, a professora é mais nova, mas na minha época, o ensino médio tinha um significado. A gente acabava fazendo o ensino médio, porque era importante, mas
não questionava muito o sentido e o significado dele. Era uma passagem que a gente tinha que fazer. Uma passagem para a universidade, para tentar a universidade, é isso? Ou o mundo do trabalho. O mundo do trabalho. Agora, você tem essa passagem, mas só que os alunos cada vez mais estão questionando que ensino é médio é esse que responde à minha vida. Então, hoje, ele, como ele está, ele não responde. Ele é um ensino médio fragmentado, com 13 disciplinas, um olhar, gavetas de conhecimento e que não prepara esse jovem para esse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, eu entendo até algumas perspectivas que você coloca, penso que o documento da BNCC, ele traz um contínuo da educação básica, sim. A questão da legislação e da própria mudança da LDB veio para trazer alguns aspectos de mudança do ensino médio. Vão resolver todos os problemas? Não. Mas eu penso que do jeito que está também, a gente tem que repensar esse ensino médio. Ana, por favor. Olha só, de fato, eu acho que o ensino médio que a gente tem não é, né, o ensino médio que a gente quer. A grande questão, Valéria, é achar que o problema do ensino médio é um problema de currículo. Aí não é só isso. Não, eu acho que é muito pouco a questão curricular o problema do ensino médio. E aí o que eu queria trazer é o seguinte: a gente tem fartos dados mostrando, inclusive para o estado de São Paulo, foi meu tema de doutorado, estudar a expansão do ensino médio, né? A gente tem fartos dados mostrando que os problemas do ensino médio são estruturais. Né? Eles dizem respeito, são estruturais, eles não são de currículo. Né? Eu diria, inclusive, que a ideia de uma base, ela parte de um pressuposto, do meu ponto de vista, equivocado. Qual é o pressuposto? Nós não temos um currículo. Ou nós não temos um currículo nacional. Isso não é verdade. Nós temos um currículo nacional há pelo menos 20 anos. No caso de alguns estados, como é o caso do estado de São Paulo, nós temos um currículo muito detalhado há 10 anos, tá? Um currículo que tem um sistema apostilado, com uma sequência didática, né? Estruturada. Bastante detalhada, com uma avaliação de larga escala, claro, né? No final desse processo, para mensurar o quanto esse currículo padronizado é implantado ou não, né? E há 10 anos a gente tem a implantação dessa política. Eu pergunto, o ensino médio paulista melhorou? Bom, Valéria, pode responder ou não? É que ela fez uma pergunta. Tá, então vamos lá. De uma perspectiva, você tem toda a razão. Não é uma base curricular que vai resolver todos os problemas, não é a base nacional comum curricular isolada. E os currículos que vão resolver o problema do ensino médio. Eles são estruturais e são complexos mesmo, você tem toda a razão. Só que, qual é o grande desafio para a gente discutir a questão da base nacional comum curricular? São Paulo, sim, tem um currículo estruturado há 10 anos, tem certos avanços no ensino médio, mas isso isoladamente não dá conta. E a Base Nacional Comum Curricular não é olhar São Paulo que está numa etapa, você tem que pensar isso no Brasil. No Brasil você não tem tantas experiências assim de um currículo estruturado. E quando o aluno, o jovem, menino ou menina está na escola, a gente tem que pensar ele no Brasil. Então você imagina em outros estados brasileiros como é que uma base pode minimizar essa heterogeneidade no país. Então, é nessa perspectiva que a base vem. E a base, você sabe muito bem, né, professora? A base não é o currículo. A base é um referencial nacional para que os estados, no caso do ensino médio, e os municípios, no caso do fundamental, da educação infantil até fundamental, tenha condições de fazer o seu referencial curricular. Concordo que a questão do ensino médio é muito mais complexa do que apenas o currículo, mas eu acho que a Base Nacional Comum é um passo para que a gente pense esta reforma do ensino médio. Ana. Olha, não, eu entendo o que a Valéria coloca, né? Mas eu gostaria de trazer um outro elemento, que é o seguinte, Valéria, nós sabemos, né, os gestores, inclusive, sabem disso, que os problemas do ensino médio são problemas estruturais. Em São Paulo, a gente teve uma expansão, né, de matrícula sem nenhuma base física, né? O ensino médio foi sendo colocado nas escolas naquilo que sobrava do ensino fundamental. Não é à toa que até 95, o
ano de 1995, em São Paulo, por exemplo, 75% das matrículas do ensino médio eram no período noturno. Por quê? Agora a gente Porque era onde cabia lógica. aluno, né? Então, a expansão foi feita de uma maneira precária. O que a gente tem hoje no ensino médio é uma falta de estrutura. O que eu estou chamando de falta de estrutura? A gente tem uma carreira docente pouco atrativa, pouquíssimo atrativa. Um professor hoje da rede estadual, me corrija se eu estiver errada, com uma jornada de 40 horas, ganha cerca de R$ 1.900. Vou né? corrigir, hein, professor? Tudo bem. Vamos lá. Quanto ganha? R$ 1.900. Por quantas horas? 40 horas semanais, né? E a gente sabe que as condições de trabalho são extremamente complexas, com muitos alunos em sala de aula, etc. Em cada 10 escolas, aí falando em termos de Brasil, né? 6 escolas não têm quadra poliesportiva para que os alunos possam fazer educação física, né? A gente tem, no caso do ensino médio, 60% das escolas que não têm laboratórios de ciências. Está falando no Brasil. Do Brasil. E os 40% escolar. censo escolar. E os Tá. 40% das escolas que têm laboratórios, nós sabemos que a grande maioria desses laboratórios estão fechados por falta de equipamentos, por falta de manutenção. Os prédios escolares estão abandonados, eles estão numa situação física extremamente precária, as carteiras, né? Então, as verbas de manutenção da escola é muito baixa. Então, assim, a grande questão, a crítica que eu faço ao discurso da Base Nacional Comum Curricular é que se vende para a população de uma maneira enganosa de que agora sim nós vamos resolver o problema do ensino médio. Isso não é verdade. Agora, para responder, vai mudar alguma coisa ou não, Valéria? A Base Nacional Comum Curricular, isoladamente, ela não traz os milagres para o ensino médio. O que a Base Nacional Comum Curricular vai fazer, não só para o ensino médio, é trazer uma base para o Brasil inteiro para que a gente tenha mais equidade. Essa é a questão. O que a professora está trazendo são questões muito mais estruturais que têm a ver com carreira docente e tem a ver com infraestrutura na escola. Quando a professora coloca o exemplo da expansão do atendimento do ensino médio, isso foi realmente uma questão nacional. Os dados que você trazem são verdadeiros. A partir da década de 1990, nós vamos ter um acesso da população que vai se formando no ensino fundamental anos finais e tem uma pressão para ser atendido no ensino médio. O que os sistemas de ensino fazem? Atendem. Muitas vezes, eu estou falando no Brasil, atendem em vários casos noturno, porque era o que é possível, porque tinha uma defasagem de idade série, isso é dado de realidade. Você tem uma defasagem de idade série entre a década de 1980 e a década de 1990, em que o aluno... Eu dava aula nessa época, eu estava na sala de aula dando aula no noturno. Então, você tinha uma turma de alunos, eu também? Não, achei que não, hein? Mas tudo bem. Você tem um número de alunos que vem mais velho para a escola naquele momento. Agora, não. Essa correção de idade série ela tá minimizada, ela não está totalmente resolvida, mas ela é muito melhor do que 20 anos atrás. Os alunos estão cada vez na sua idade certa, naquela faixa etária, dentro da escolarização. Que atendimento que nós temos que fazer? Nós temos que trazer, e esse é um movimento que o Brasil está fazendo, trazer esses meninos de UNO, porque eles estão de 14 anos entrando no ensino médio. Então, este movimento, a base não vai dar respostas para ele. Mas o que pode dar respostas a isso é o ensino médio ser uma agenda nacional para atendimento. Ana, por favor. Então, acho que você tocou num ponto interessante, né? Em parte, né, a correção de fluxo do ensino médio, ou seja, a diminuição da idade, né, a adequação da idade série, também teve a ver com o deslocamento de muitos alunos para a educação de jovens e adultos, né? Que, aliás, é uma política extremamente secundarizada no governo paulista e também, de certa maneira, Valéria, na proposta da base, a educação de jovens e adultos, como é que ela é contemplada, né? A educação especial, como é que ela é contemplada? Como é que a questão da diversidade, né? A educação quilombola, como é que ela é contemplada? Ou seja, também a lógica de uma base nacional comum curricular, da maneira como ela está sendo colocada hoje, do meu ponto de vista, ela pensa num currículo universal, desconsiderando uma série, né, não só de desigualdades, mas também de diferenças que a gente precisa olhar, né? No caso de São Paulo, por exemplo, existe uma política de fechamento de turmas de sala na educação de jovens e adultos, né? A gente percebe, claro, há um discurso, né, muitas vezes do governo dizendo que há uma falta de demanda. A gente sabe que a demanda por populações com baixa escolarização em São Paulo é extremamente alta. Enfim, eu acho que tem
outras questões também que a base não contempla e que dizem E nem respeito é o ao objetivo da base. atendimento desses diferentes grupos que são grupos vulneráveis do ponto de vista dos seus direitos de uma maneira geral e também em relação ao seu direito à educação. Por favor. Bom, então, na verdade, a Base Nacional Comum Curricular, ela não vai resolver os problemas, por exemplo, do atendimento à educação de jovens e adultos. É uma política específica que, não do ponto de vista curricular, eu estou dizendo, do ponto de vista do atendimento da educação de jovens e adultos. Ela é uma política específica, necessária. A gente sempre achou que uma hora não ia precisar mais de educação de jovens e adultos. Nosso sonho é esse, que todos façam um percurso que não precise voltar, que estejam alfabetizados, que estejam concluindo a sua educação básica e a posteridade de estudos na idade certa, que não precisaria. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente precisa ainda e tem que oferecer a educação de jovens e adultos. Na perspectiva da base, ela abre esse espaço para esse debate, mas ela não está trabalhando diretamente com essa população, mas ela dá condição para que cada estado brasileiro pense o seu currículo a partir dela. A base não vai trabalhar com as perspectivas que a professora coloca de infraestrutura ou estrutural, da perspectiva estrutural. Eu acho que penso que o que ela pode trazer e o que a gente pode exigir dela é um documento referencial para o Brasil para uma discussão curricular de equidade. É para isso, porque às vezes a gente cria uma expectativa de que um documento vai resolver problemas que não estão na sua responsabilidade de resolver. Okay. Quando a gente falar de reforma do ensino médio, não sei, eu acho que hoje aqui não é o momento, até acho que seria um bom espaço aqui, aí sim, quando a gente pensa em repensar o modelo do ensino médio, aí essas expectativas podem não estar todas resolvidas, mas pode ter um caminho para que isso aconteça. Ana. Pois é, Valéria, mas o problema é que o governo federal vende a Base Nacional Comum Curricular como exatamente a medida que vai melhorar a educação brasileira. Então, eu concordo com você, você acabou de dizer, a base não vai tocar nos problemas estruturais da educação. Não é esse o objetivo dela, né? Ok, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a base vai incidir muito pouco sobre os reais problemas da educação brasileira. Agora, de fato, fazer uma reforma curricular é muito mais barato, é muito mais, vamos dizer, do ponto de vista eleitoral é muito mais interessante, né? Quer dizer, você faz todo um barulho prometendo para a população que agora sim nós vamos mudar a educação do país. E, na verdade, você não mexe nos aspectos estruturais, né? E como você bem colocou, na verdade, quais serão as reais mudanças que a gente vai ter do ponto de vista da qualidade da educação? Eu não consegui ainda entender, do seu ponto de vista, quais seriam exatamente esses melhores resultados, essa melhor qualidade, o que a base tem a contribuir, Então, vamos lá. tendo em vista que a gente já tem uma base, que a gente já tem um currículo nacional e tendo em vista que a gente já tem um currículo estruturado em São Paulo há 10 anos. Bora, Quanto tempo nós temos? Não temos mais tempo, Mas infelizmente. eu não vou responder a pergunta da Ana. Mas eu acho o seguinte, acho que a presença de vocês aqui, nessa conversa franca, assim, nesse diálogo, né? Porque os professores vão debater isso amanhã. Amanhã no vai país ser muito inteiro. legal. Eu vou estar em escola. Então, a nossa ideia era trazer vocês aqui até para servir como start dos debates e discussão amanhã. E um pouco da nossa discussão vai acontecer no ambiente da sala de aula, que vai ser muito interessante. Sim, Acho esse espaço de diálogo. Bom, eu queria agradecer, queria pedir só um instantinho que eu gostaria que vocês depois assinassem ali o nosso tabloide das personalidades que vêm aqui. Imagina, que honra! Muita honra! Não é, Só um professora? instantinho.